Então eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 27, amados irmãos, e vamos ler o verso 20 e 21, está na página 109 da Bíblia do Culto, página 109 da Bíblia do Culto do Antigo Testamento. Nós vamos ler o 20 e o 21, que diz assim, Êxodo 27, versículos 20 e 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Amém. Os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos meditar nessa noite, nesses versos, e pedir a Deus para que fale conosco por meio desses versículos que nós acabamos de ler, amados irmãos. Irmãos, nós, nesse texto, vemos dois versículos, e na nossa Bíblia está escrito assim, na epígrafe, o azeite puro. O azeite puro. Isso daqui significa o quê? Se nós formos lá em Êxodo, no capítulo 20, os irmãos observem, Êxodo capítulo 20, está escrito os 10 mandamentos. E quando nós vamos avançando, nós vamos vendo leis que Deus deu a Moisés, e vamos aqui fazer uma recapitulação, que Deus, o que Deus ele estava falando para aquele povo de Israel. Nós vemos que Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus falou com Abraão que dele sairia uma grande nação, não era uma pequena nação, era uma grande, faria dele uma grande nação. Só que Abraão, ele morre, ele gera o filho, e todos nós sabemos qual era o nome do filho, Isaque. Ele gera Isaque, e Deus, por meio de Isaque, ele gera um outro filho. Qual é o filho? Jacó. Jacó foi aquele homem que todos nós sabemos, que teve altos e baixos na presença do Senhor, foi um considerado, até pelo próprio nome, enganador, porque enganou o seu próprio irmão, enganou o seu pai. Porém, no final da sua vida, ele foi se consertando, e por meio de Jacó vieram 12 filhos. E ele amava um mais do que outros, ou seja, tinha uma estima muito grande por um filho. Qual era o nome desse filho? José. Os irmãos de José invejaram José por causa também da atitude do pai,
e venderam José. Na verdade, eles queriam matar José, mas o irmão mais velho decidiu, falou: não, vamos vender, vamos lucrar. Venderam. José foi parar no Egito, e lá no Egito houve um tempo, a Bíblia diz, de uma grande fome, e José lá no Egito foi usado por Deus para tirar os próprios irmãos, para tirar o próprio pai da fome. E eles, os irmãos de José, o pai de José, foram para o Egito. E lá no Egito eles tiveram uma vida tranquila, uma vida boa, porém José morreu, Jacó morreu, e o faraó da época também morreu. Veio uma outra geração, e essa geração que veio, aquele faraó, não conhecia o Deus de José, não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e começaram a perseguir o próprio povo de Deus, os filhos de Israel. E a Bíblia diz para nós que eles ficaram sendo oprimidos, ou seja, maltratados, foram feitos escravos lá no Egito, foram feitos homens e mulheres que eram explorados por Faraó, e também perseguidos para que eles não procriassem, ou seja, para que o povo não se avolumasse. Mas a tendência, a ideia de Faraó era sufocar aquele povo, de tal maneira que aquele povo viesse acabar, viesse se exterminar. A ideia era que o povo não crescesse mais, e o método usado foi das parteiras. Todo homem, todo neném macho, homem que nascesse, deveria ser morto. Porém, as parteiras, elas tinham o temor de Deus, e houve um casal que gerou um menino, e esse menino era Moisés. Deus trabalha no meio do seu povo, tira do meio do seu povo um que seria o libertador, Moisés, e Deus vai trabalhando na vida de Moisés, para Moisés ser o libertador do seu povo. Qual povo? Esse povo de Israel que entrou no Egito e que agora estava preso no Egito, porque Faraó não quer liberá-los, porque quer extinguir, quer matar, quer sufocar, ele quer acabar. Então ele vai usando aquela mão de obra, não deixa mais que aquele povo se procrie, até que o povo se define e acabe tudo. Mas Deus tinha um plano de tirar o povo do Egito, e ele usa uma pessoa, Moisés. Moisés, ele é usado por Deus, ele é usado por Deus para ser o libertador daquele povo. Ele vai várias vezes até Faraó e diz: Deus quer que este povo seja liberado para o adorar. E Faraó, ele vai brincando, uma hora ele diz que libera, outra hora que não, e Deus vai mandando as pragas, até que chega às 10 pragas, até que Deus, ele dá a sua última palavra, e aquele povo, ele é liberado, ele é libertado, e eles passam pelo Mar Vermelho, como todos nós sabemos, e eles são liberados. Só que passando o Mar Vermelho, agora eles estão livres do Egito, porém eles não têm regras, eles não têm leis escritas. No Egito tinha a lei do Egito,
Só que agora eles são uma nação, um povo, que agora não é mais governado pelo Egito, e eles precisavam de uma lei. E quem é que vai legislar? Não é a Câmara de Vereadores, não é a Câmara dos Deputados, não é o Senado que cria leis como aqui no Brasil. O próprio Deus vai entregar a lei, ou seja, o que aquele povo deveria seguir. Então aquele povo, mesmo antes de entrar para dentro da terra prometida, eles recebem a lei no meio do caminho. E essa lei, ela foi dada por Deus. E no Egito não havia um lugar fechado para que Deus pudesse habitar. E agora, quando aquele povo ele sai do Egito, Deus ele quer um lugar para que ele possa se fazer presente com aquele povo. E esse lugar Deus dá a Moisés por meio das leis. Deus entrega então, irmãos, os 10 mandamentos que vão reger esse povo, porém não para por aí. Quando nós vamos para o capítulo 21, fala as leis acerca dos servos e dos homicidas. No 22, acerca da propriedade. E Deus ele vai dando as leis acerca da imoralidade, acerca da idolatria. No 23, o testemunho, a lei em relação ao falso testemunho, ou seja, contar mentira a respeito de outra pessoa, sobre a injustiça. Aí ele vai falando sobre o sábado, sobre as festas, e Deus ele vai mandando e vai falando das leis até chegar a lei no capítulo 25, onde nós verificamos sobre o tabernáculo, que é o lugar que Deus ele iria habitar. E Deus vai colocando, vai dando a Moisés como deveria ser o tabernáculo. E nós vemos e sabemos que o tabernáculo, quando Deus ele vai mostrando para Moisés, falando com Moisés, olha como deve ser o tabernáculo e as peças do tabernáculo. Deus ele fala que esse tabernáculo ele tem que ter 3 cômodos, 3 partes. Nós sabemos, se chamava átrio ou pátio, é como fosse o quintal do lado de fora. E depois que entra dentro do pátio, nós entraríamos em um lugar chamado santo lugar, ou lugar santo, é aonde o sacerdote deveria de entrar. E tinha uma outra repartição, que é essa repartição que nós lemos aqui no verso, no capítulo 27, no capítulo 27 e no versículo 21, que diz assim: na tenda da congregação, fora do véu. Então havia um cômodo aonde não havia, como essa parede, aonde não havia janela, não tinha janela, tinha apenas uma cortina que separava o cômodo. Aquilo que estava do lado de lá da cortina era chamado de Santíssimo Lugar, os Santos dos Santos. E este lugar aqui, antes da cortina, era chamado de lugar santo. A arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, ficava do outro lado do véu. O véu aqui é a cortina, do outro lado da cortina
ficava do outro lado. Lá ficava um móvel que ninguém via. Qual era o nome desse móvel? A arca. Era uma caixinha que ficava lá, que simbolizava a presença de Deus. E para nós simboliza o Espírito, o lugar mais profundo, o lugar aonde que ninguém tem acesso a não ser a pessoa de Deus. Só Deus tem um lugar lá no Santíssimo, ou seja, no nosso espírito, simbolizando também um tabernáculo. Porém, dentro deste lugar, chamado lugar santo, havia móveis também. E qual eram esses móveis? A palavra de Deus fala que de um lado tinha um candeeiro, que a gente pode chamar também de candelabro, ou de castiçal, não importa, mas tinha, e dentro, e nesse candeeiro ele tinha 7 pontas, tinha 7 lugares para colocar as chamas, as luzes, e de um outro lado tinha uma mesa semelhante a essa, uma mesa, aonde ficavam os pães sem fermento, de um lado o candeeiro, do outro lado a mesa, e mais à frente, um altar, que era chamado de altar de incenso, altar de incenso. E o sacerdote, para o outro lado da cortina, ele só entrava uma vez no ano. No entanto, no lugar santo, ele tinha que entrar todo dia. E qual era a finalidade de entrar, meus amados irmãos, todo dia? É o que nós acabamos de ler no capítulo 27, versículo 20. Então, o povo saiu do Egito. Aonde que Deus vai habitar? Não existe um lugar. Mas Deus, Ele não é um Deus desorganizado. Ele é um Deus de organização. Não é pela boca apenas, é escrito, tem que estar escrito, registrado. E veja bem, irmãos, que hoje nós temos papel à vontade, nós temos caneta à vontade, nós temos tudo à vontade. Naquela época não era assim, era coisa raríssima, mas mesmo assim Deus falou: eu não quero nada de boca, eu quero escrito, tem que escrever e ficar registrado. E ele registra, escolhe Moisés para escrever a lei de Deus. A lei de Deus não é de boca, a lei de Deus ela tem que estar registrada, porque ela não vale apenas para um momento, uma circunstância, aí a pessoa morre e acabou, já era, só quem conheceu aquela pessoa que vai saber o que foi falado. Não, está escrito e na nossa linguagem, registrada no cartório de Deus, aonde todos nós poderemos morrer, mas a lei de Deus ela continua perpetuamente, porque ela não depende da minha vontade, da vontade dos irmãos, da vontade de cada um de nós, da vontade daqueles que já se foram, da vontade daqueles que virão. Ela não depende da vontade de ninguém, é a vontade do próprio Deus. E a vontade de Deus era essa: eu quero um lugar para me habitar na terra, e eu vou dar como será esse lugar. E ele vai falando como que será. Então, o tabernáculo não é uma ideia de Moisés. O tabernáculo é uma ideia de quem? Do próprio Deus. É Deus que vai dando o plano, o projeto do tabernáculo. E aí agora, meus amados irmãos, os irmãos observem aqui que vai sendo falado.
Então, no verso 20, no capítulo 25, a partir do capítulo 25, os irmãos vão vendo aqui os móveis que nós acabamos de falar. No capítulo 25, versículo 23, fala da mesa. A mesa também farás uma mesa de madeira. Depois, no capítulo 26, fala das cortinas. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido. Depois, nós temos as tábuas do tabernáculo. Depois, no 27, no capítulo 26, versículo 31, fala do véu que separava, como nós já falamos aqui, o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de azul e púrpura e camesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se farás, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de pratas. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário, que é o lugar santo. Santuário significa lugar santo. E o lugar santíssimo, que a gente pode chamar também de santo dos santos. E ele vai falando. Depois no 27 nós temos, no capítulo 27, nós temos o altar de madeira, o altar que nós acabamos de falar. O pátio, no capítulo 27, verso 9, fala sobre o pátio. E agora, no verso 20 e 21 que nós lemos, fala sobre o azeite puro que esse azeite, amados irmãos, ele ia para o candeeiro. Esse azeite aqui, ele ia para onde? Para o candeeiro. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos meditar agora. É sobre esses 2 versos. Então, veja bem que lá Deus, naquela época, Deus, ele escreveu. Ele falou: eu vou habitar em um lugar. E observem que o tabernáculo não tinha janela. Era tudo fechado, sem janela, sem iluminação. A única coisa que iluminava era aquele candeeiro, ou candelabro, ou castiçal, que tinha, agora imagine que cada um desses aqui era uma luz, tinham 7 hastes, que era o lugar onde se depositava o azeite. E o azeite em cada um dessas taças era combustível para que se acendesse o fogo. Agora observe, o sacerdote e os filhos dos sacerdotes tinham a obrigação. Quem é que deu essa ordem? Foi Deus. A ideia é dele. Tinha a obrigação de todo dia, não é uma vez, todos os dias, eles tinham que ir lá, exatamente às 6 horas da tarde, e acender o fogo do candeeiro, porque o sol se ia, e o lugar santo não podia ficar escuro, não podia ficar sem luz.
todo dia, 6 horas da tarde. E eles, irmãos, não tinham esse relógio que eu tenho, eles não tinham esse celular que mostra a hora, eles não tinham aí essa tecnologia que nós temos hoje, mas todo dia, exatamente às 6 horas da tarde, obrigatoriamente, eles tinham que acender as luzes. No outro dia, 6 horas da manhã, obrigatoriamente, não podia atrasar, não podia ser nem antes e nem depois, era 6 horas da manhã, todo dia eles tinham que ir lá e apagar. De tarde, 6 horas da tarde, todo dia acender. No outro dia, 6 horas da manhã, apagar. Ininterruptamente, sem desculpas, sem nenhuma interrupção. O serviço do sacerdote era acender a lâmpada quando não tinha luz, e de apagar a lâmpada quando a luz maior brilhava, que é o sol. Esse era o trabalho do sacerdote. Observe agora no texto que diz: Deus falando para Moisés falar com o povo. Observe o verso 20. Tu, pois, tu quem? Moisés. Tu, pois, ordenarás. Aqui não está falando aqui convidar, sugerir, pedir. Não, aqui está dizendo ordem. Quando fala ordem, irmãos, não é um pedido. Às vezes nós confundimos as palavras de Deus por falta de entender o significado da palavra. Quando fala ordem, está dizendo assim, ó, você não tem escolha. A pessoa que recebe a ordem, ela não tem que discutir, ela tem que obedecer. Aqui, Deus, ele não estava pedindo uma opinião, irmãos, para Moisés. Deus, ele não estava pedindo um conselho para Moisés. Deus estava ordenando. Agora leia na sua Bíblia junto comigo, ó. Tu quem? Moisés. Olha aí na sua Bíblia, irmãos. Tu é quem? Moisés. Ordenarás. Agora observe, irmãos. Deus não está dizendo eu ordeno. Deus está falando com Moisés o seguinte: Moisés, eu estou te ordenando a você ordenar. Ou seja, Deus estava falando com Moisés, e Moisés deveria de ordenar também. A quem? Observe, aos filhos de Israel. Nós já vimos hoje quem são os filhos de Israel. São aquele povo que estava preso no Egito e que foi tirado do Egito. Israel aqui é Jacó, os filhos de Jacó, aqueles que foram tirados do Egito. Então Deus está dando uma ordem para Moisés dar uma ordem para eles. Qual é a ordem? A ordem é que te tragam azeite puro
amados irmãos, do povo levar azeite, não, era uma ordem, era uma obrigação. Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito, agora vocês vão ter uma responsabilidade em manter a chama da minha casa acesa. E a responsabilidade de acender o fogo é do sacerdote. Mas o sacerdote, ele tem a obrigação de acender. Mas o combustível para acender não vem do sacerdote, vem do povo de Israel, vem dos filhos de Israel. A ordem para o sacerdote é acender. Se os filhos de Israel não trouxerem o azeite, não vai ter como manter a lâmpada acesa. Voltando aqui o texto, os irmãos observem que fala assim, ó: azeite. Só que não é, amados irmãos, qualquer tipo de azeite. Não é qualquer tipo de azeite. Veja bem, como que deve ser o azeite? Como que deveria ser o azeite? É isso que nós vamos ver. Então, irmãos, a lâmpada, ela poderia se apagar? Sim ou não? Não poderia. Não podia chegar meia-noite e acabar o combustível, acabar a energia. Não poderia chegar 1h, 2h da manhã e acabar. Além de ter o horário correto, era necessário que a quantidade de azeite fosse necessária exatamente para que pudesse, naquele período aonde havia trevas, iluminar. Então não poderia ser em uma quantidade pouca, como aquela quantidade das 10 virgens, onde 5 eram loucas, que deixaram o azeite acabar. Aí foram pedir para as prudentes, e as prudentes falaram: eu não posso dar, porque se eu der, vai faltar para mim. Então você tem que ir e comprar e trazer. A responsabilidade de ir e comprar o azeite é de quem? É do povo. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele traz isso novamente, essa figura, lá em Mateus capítulo 25, quando fala das 10 virgens, que fala, ó, vai a quem vende. Então a responsabilidade de comprar o azeite é do povo, não é do sacerdote. Continuando, não era qualquer tipo de azeite. O azeite, ele tinha que ser puro. Não poderia ser misturado. Não poderia ser contaminado. O azeite não poderia ser qualquer azeite, ele tinha que ser batido. Não poderia apagar a luz. A luz não poderia ser apagada. Deveria de haver responsabilidade com o horário de acender a luz, apagar a luz. Deveria de ter responsabilidade em trazer o azeite.
Mas o trazer o azeite não era qualquer tipo de azeite, era o azeite correto. Existem azeites falsos, combustíveis falsos, existe óleo, muito óleo derramando, mas não é o óleo que Deus ele quer, é um óleo impuro, é um óleo contaminado, mas Deus ele está falando aqui, o óleo, o azeite, ele deve ser puro, tem que ser puro. Continuando, tem que ser de oliveira, não poderia ser de amendoeira, não poderia ser, por exemplo, no nosso caso, de óleo de girassol, não poderia ser, no nosso caso, de óleo de soja, não poderia ser óleos de outras coisas, de outras substâncias. O óleo deveria ser de oliveira, específico. Então nós vemos aqui, irmãos, que além de haver óleo contaminado, pode ser que haja outros óleos puros, mas que não é o óleo que Deus quer. Existe um óleo determinado, não pode ser um óleo de outras substâncias que Deus não quer. Ele está dizendo qual ele quer, ele não fala assim, me traga azeite, pronto, não, ele fala, me traga azeite de oliveira, específico, de uma árvore específica, de um fruto específico, de azeitona, específico. Era a responsabilidade do povo. E ele vai ainda falando, para que eu quero esse óleo? Observe, para que eu quero esse óleo? Ele vai dizer, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Irmãos, o que nós aprendemos com esse texto aqui? O tabernáculo, ele simboliza nós. Nós somos o tabernáculo de Deus, aonde Deus habita. Hoje, quem é os filhos de Israel? É a igreja, somos nós. A responsabilidade de trazer azeite é de quem? É de quem? É de quem? Eu não ouvi, é de quem? É nossa, a igreja. Muitos cultos que nós participamos às vezes, as pessoas, elas reclamam, esse culto está frio, esse culto está gelado, porque talvez falta combustível. E o combustível quem traz não é o sacerdote, ou seja, não é o pastor da igreja. O azeite tem que ser trazido pelo povo. Se você vem para a igreja sem azeite, como que vai acender o fogo? A responsabilidade, Jesus ele não está dizendo assim, se você quiser, talvez, se você puder, não.
Quando nós viemos para o culto, nós temos a responsabilidade de trazer azeite, combustível para queimar, para arder o fogo de Deus. Só que o fogo ele não vai arder se você não trouxer. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. E se não trouxer, um dia nós vamos se assentar no trono ou na cadeira de réu. E na cadeira de réu Deus vai requerer: cadê o azeite que era para você trazer? Cadê o horário que era para você cumprir? Cadê os dias? Cadê a qualidade do azeite? Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão dando valor e que só vivem em um ambiente de reclamação, reclamando, mas não fazem a parte dela. Nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus, e a nossa parte diante de Deus é trazer o azeite para que ele possa ser usado. Por isso que hoje nós temos muitas igrejas frias, mortas, pessoas sem Deus, pessoas que falam de Deus, mas que não têm o Espírito Santo na vida. É porque está faltando obedecer a Deus, e a ordem é essa: traga azeite. Mas não é só trazer azeite, não é um azeite contaminado. Tem muitas pessoas, irmãos, nós podemos olhar de um lado e do outro. Às vezes a gente visita uma igreja e outra, e você vê fogo, mas é fogo estranho, é fogo, mas não é fogo de azeite puro. Você vê que tem algo esquisito, algo contaminado ali, e Deus ele não quer impureza. Cadê a pureza? Deus ele não quer nada contaminado. E para extrair, para retirar o azeite, nós podemos nos comparar. A Bíblia nos dá esse respaldo para nos comparar com uma azeitona. E essa azeitona, ela é prensada. Da onde que se extrai esse azeite puro, sem contaminação? Só a gordura principal daquele fruto é quando ela é quebrada, prensada. É quando as circunstâncias da vida fazem igual foi feito com o povo de Israel, que eles foram sendo prensados por Faraó. E Faraó foi cercando e oprimindo, e foi esmagando. A vida, irmãos, ela vai nos esmagando, nos quebrando, nos moendo. E quando isso acontece, irmãos, é daí que vem o melhor, porque é daí que sai o que é verdadeiro de nós. Deus, ele quer o que é verdadeiro, não é o que é falso, não é o misturado, não é o contaminado. Quando você chega aos pés do Senhor e vai apresentar a Ele o que você trouxe, você acha que Ele não olha a qualidade daquilo que nós estamos entregando para Ele? Você acha que Ele vai olhar
e vai dizer: o importante é para Deus. Muitas pessoas, elas têm a desculpa de falar bem assim: o que importa é que é para Deus, no sentido de, tá uma porcaria, mas é para Deus. Deus, ele não quer nenhuma porcaria, não. Ele quer qualidade. Ele está dizendo assim, irmãos, olha, azeite puro significa de qualidade. De qualidade. Será o que nós estamos trazendo para Deus? É um azeite de qualidade? Será que ele pode olhar e dizer assim, passou no teste de qualidade do céu? Ou vai ficar reprovado? E ele diz: batido. Quando a enfermidade vem, irmãos, é daí que deve sair o azeite puro. Quando as coisas não dão certas na nossa vida, é daí que deve surgir, nascer a verdadeira adoração a Deus. Quando as coisas dão erradas, quando tudo parece não mudar, veja bem que era rotina, era todo dia. Dar azeite um dia, irmãos, é muito fácil, mas você entrar na rotina, na disciplina de todo dia fazer a mesma coisa ininterruptamente, sem desanimar, sem pestanejar, sem dormir, sem querer recuar, é outra história. E Deus, ele não quer que você dê um azeite hoje e amanhã já dá tudo estragado, dá tudo contaminado, dá tudo de qualquer jeito. Não é um dia, é todo dia. Nós devemos de estar com a lâmpada acesa diante de Deus. É muito fácil, irmãos, para nós um dia da semana vir cheio de azeite, mas quando nós saímos para fora, parece que a lâmpada seca, parece que não há mais nada, ou se há, é aquele azeite contaminado para enganar um e outro. Mas você pode pensar que engana um e outro, mas a Deus ninguém engana. Se há óleo impuro, óleo contaminado pelo pecado, ele vai queimar, mas ele vai queimar, e quando ele queimar, vai dar para saber que não é de Deus, porque óleo contaminado, ele deixa marca. Quando o óleo de qualidade, ele queima, ele não deixa fumaça negra no ar. Mas quando o óleo ele é contaminado, quando você traz um óleo ruim, ele começa a apresentar as suas marcas. E a marca visível que dá para ver com o olho é quando o fogo começa a queimar. Aí você vê que é fogo estranho, porque vai saindo uma fumaça preta, e aquela fumaça negra, aquela fumaça, ela vai às narinas e começa a poluir o ambiente e começa a cheirar mal, aquele cheiro forte. E além disso, ela vai impregnando nas cortinas, e as cortinas vão ficando no mesmo tom daquele
aquela fumaça, ou seja, você vai vendo que o ambiente ele vai mudando, ele vai ficando esquisito, porque quem traz azeite esquisito, ele contamina o ambiente. Quando, irmãos, Jesus ele foi no lar para ressuscitar uma menina que estava morta, existia ali muito fogo, mas era fogo estranho, de tal modo que Jesus disse, é necessário que essas pessoas saiam, é necessário que saiam, porque quando o ambiente tem fogo estranho, Deus ele não se faz presente. É preciso limpar, é preciso tirar esse azeite ruim, é preciso renovar, trazer azeite novo, azeite que quando queima, ele não vai sair fumaça, mas ele vai sair com um cheiro suave, um cheiro que vai chegar na narina de Deus e não vai impregnar, não vai sujar nada. Tem muito azeite por aí que está sujando a igreja, sujando o círculo de oração, sujando os jovens, sujando o altar de Deus, mas o azeite que Jesus Cristo quer, ele não tem cheiro, ele não cheira mal, ele não vai trazer fumaça, ele não vai estragar as cortinas, ele não vai sujar as cortinas, mas ele vai trazer luz. É a luz que nós precisamos, amados. Mas tem muita gente se enganando, contaminados, trazendo o fogo estranho, porque o óleo é estranho, porque até a azeitona, o fruto está estranho. Talvez nem de oliveira é ainda. É preciso ser enxertado na oliveira verdadeira para ser extraído dali o azeite de verdade. Mas o Senhor ele diz assim: é preciso qualidade. E não há qualidade sem sacrifício, irmãos. As pessoas elas querem qualidade sem sacrifício, não existe. Hoje nós passamos perto do santuário, a irmã Carmen falou, todo dia 6 horas começa a tocar ali o sino. É evidente, isso é disciplina. Não interessa o que acontece, quando você ouve, quem mora naquela região de Santo Antônio, quando ouve o sino sabe, é 6 horas. Aconteça o que acontecer, todo dia é tocado o sino, às 6 horas. Da mesma maneira era lá dentro do santuário, ninguém via, Deus via, 6 horas deveria de acender. Mas o povo fazia parte deles e trazia o azeite aos pés do Senhor. Azeite é sacrifício. Talvez, irmãos, o sofrimento vem e abate, e isso significa que Deus está te espremendo para tirar o melhor que você tem. E o melhor que você tem vai acender o fogo de Deus. E o fogo de Deus ele é aceso, não com o pior que nós temos, mas é com o melhor que nós temos, é qualidade. Deus, ele não quer primeiramente quantidade, ele quer primeiramente qualidade. Tem muito fogo sendo aceso com óleo estranho, tem quantidade de óleo absurda por aí, mas não é o óleo puro, santo, verdadeiro. Hoje, meu irmão, se a sua vida está com óleo impuro, joga esse reservatório
fora porque não presta. Vai lá e colhe azeitona nova. Eu não tenho uma roça para colher. Junta dinheiro espiritual e vai a quem tem e compre azeite para trazer, porque esse é o nosso dever e essa é a ordem que Deus deu. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é a vida inteira. Todo dia nós temos que ter azeite na nossa vida. O que tu tens apresentado para o Senhor? Nós somos irmãos batidos e abatidos pelas circunstâncias da vida. Às vezes chegam para nós notícias ruins, mas o que nós fazemos? Nós damos graças a Deus ou vamos reclamar? Quando reclamamos, o óleo começa a se contaminar. Nós temos que fazer como Jó fez. Quando a vida pressionou ele, ele diz assim: nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o santo nome do Senhor. É isso que é extrair o óleo de verdade, o óleo puro, o óleo santo. É isso que Jesus quer, que nós venhamos produzir pureza. Deus, ele não quer quantidade, ele quer a qualidade do óleo. Mas tem pessoas que estão igual a virgens insensatas, as virgens loucas, que além do óleo não ter qualidade, ainda tem pouco. Isso é loucura. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós: Deus, ele quer pureza. O azeite, ele tem que ser puro para dar a energia divina para a igreja. A responsabilidade de manter a chama acesa, primeiramente é da igreja, é do povo. Em segundo lugar, a responsabilidade é do pastor. E em terceiro e último lugar, a responsabilidade é de Deus. Mas primeiramente, se o povo não trazer o azeite, não vai haver nada no altar. E quando aqui fala, amados irmãos, do sacerdócio, todos nós temos também responsabilidade em manter a chama de Deus acesa. Veja no versículo 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho da arca, Arão e seus filhos, aqui fala dos obreiros da igreja, representando já os obreiros da igreja, Arão e os seus filhos, como se Arão fosse o pastor da igreja, e os filhos, os obreiros, os demais obreiros que ajudam o pastor, até pela manhã, perante o Senhor. Veja bem, a palavra que é colocada, um estatuto perpétuo, ou seja, não declina, não acaba, é para sempre, todo dia. Será este pelas suas gerações, ou seja, não era só para Arão naquele momento, vai passar, pessoas vão chegar, vão morrer,
outras vão nascer, e isso vai continuar, geração por geração. Nós estamos vivendo em um momento de fogo estranho, mas além da qualidade que Deus ele requer, não pode ser contaminado, não pode ser cheio de pecado, ou com uns pecadinhos escondidinhos, porque contamina o combustível. E Deus, ele está vendo lá do céu, e a gente pensa o seguinte: Deus ele não fez nada, então ele não vai fazer nada. E é aí que mora o perigo, porque Deus é como aquele pescador que pega o anzol, joga, aí o peixe já está fisgado, mas ele não sente, aí ele vai nadando para distante, ele pensa que ele está livre, mas quando ele puxa, aí já era. Aí já era. E ele está dizendo aqui que nós devemos de ter esse azeite ardendo em nós continuamente. Isso significa que quando nós vamos para a nossa casa, do nosso lar, lá dentro da nossa casa, o azeite ele tem que estar ardendo. Quando nós saímos na rua, vamos à padaria, vamos ao supermercado, a chama ela tem que estar ardendo, ela não pode apagar. Tem pessoas que pensam que a chama ela tem que estar acesa só dentro de 4 paredes. Não, nós somos esse tabernáculo aonde a chama não pode apagar. Quando nós estamos dormindo, a chama ela não pode apagar. Quando nós acordamos, quando nós estamos no nosso trabalho, no meio de um monte de gente ímpia, que não quer saber de Deus, a chama, lembre, a chama não pode apagar. Quando nós estamos dentro de um coletivo cheio de gente ali, tudo misturado, pessoas que são religiosas, pessoas não religiosas, ateu e etc., nós temos que estar com a nossa mente, a chama não pode apagar. Eu sou o carregador do azeite de Deus, da chama do céu. Eu sou o carregador do azeite de Deus, a chama do céu. E a Bíblia fala o seguinte, irmãos, que era continuamente. É fácil acender a chama uma vez no mês, é fácil acender a chama uma vez na semana, é fácil acender a chama algumas horas, igual nós estamos aqui, 2 horas de culto, depois vamos para casa e acabou, apagou a chama, acabou. Mas no nosso tabernáculo a chama ela tem que estar acesa continuamente. E a Bíblia tem uma palavrinha que é igual a esse continuamente, que é perseverar. A chama ela não pode apagar, ela tem que perseverar até o fim. Se o desânimo vem, irmãos,
Se parece que a chama está querendo, aquela chama que era um tochão, agora está bem fraquinho, vai lá e compre azeite de quem tem, e quem tem azeite é o Espírito Santo, e Ele dá sem medida a quem olhou pedir. Tem muita gente que tem a aparência de tocha, mas não tem o combustível de Deus na vida, ou seja, parece crente, mas está seco, não tem a energia mais, não tem a força mais, não tem o vigor, não tem a destreza, não tem a responsabilidade, não tem a obediência, não tem a qualidade. Mas hoje o Senhor Ele nos está nos chamando, vamos ser corajosos, vamos ter a qualidade não que o homem quer, mas a qualidade que Deus exige, que é muito mais superior do que qualquer qualidade de homem. O desafio então não é ascender. Ascender é fácil. O desafio é manter a qualidade. É ir comprar aquilo que satisfaz o desejo de Deus, e trazer todos os dias aquilo que agrada a Deus. Além disso, irmãos, nós podemos verificar então que a vida nós vimos por aí várias pessoas com fogo de palha, no seguinte sentido: você vê um tochão aceso, passa dias, acabou, passou semana, acabou, passou alguns meses, acabou, passou um ano, acabou, passou 5 anos, acabou. Fogo de palha, ou seja, sobe e depois apaga. Deus, Ele não chamou para isso, ou seja, é necessário todo dia colocar azeite nesse candeeiro para que nunca venha apagar, porque se não colocar, vai apagar. Vai apagar. E a responsabilidade disso não é de Deus. Ele disse, é ordem para vocês. Então, a vida do crente é uma vida de chama acesa todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Se nós depararmos, irmãos, que isso acontece, a minha chama, ela está se apagando, o que nós devemos de fazer? O que nós devemos de fazer? Buscar. A responsabilidade de buscar não é do outro. A responsabilidade de buscar é com quem tem falta. Talvez nós pensássemos com a nossa mente carnal que aquelas mulheres virgens loucas chegaram para as prudentes e disseram: vocês são mulheres de Deus, então transfira o seu azeite para nós, compartilhe conosco, nós não temos e você tem, então me dê.
Humanamente falando, você ia pensar, Jesus ele compartilhava, então eu vou ter que dar, porque ela está falta, então eu vou ter que dar. É do diabo. Ou seja, quando a pessoa, irmãos, está fraca, isso significa o seguinte: quando uma pessoa chegar para você e disser assim, irmão, eu estou fraco, a minha vida está assim, ora por mim. Aquela pessoa, ela está sugando a sua energia espiritual. Pessoas que estão com demônios, irmãos, no corpo, isso é muito sério. Ela vem para extrair, como fosse um aspirador de pó, ela chega em você para sugar aquilo que você tem de bom, para tirar o que você tem. E você, pensando que está ajudando, aí você diz, eu tenho que ajudar, eu tenho que compartilhar mesmo. E o diabo ali traiçoeiramente te sugando, te secando, e você ali abraçado com o diabo. Muito cuidado. Não entre em briga que não é sua. Não entre em guerra que não é sua. Quando a pessoa está fraca, é porque alguma coisa está acontecendo na vida dela. E o homem e a mulher de Deus não tem outra palavra ou outra coisa para dar, a não ser a palavra do céu. E a palavra daquelas mulheres virgens prudentes eram: eu não posso fazer nada por você, mas eu sei que tem alguém que pode, é aquele que vende azeite, vai lá e compre. Ou seja, quando pessoas vierem pedir oração, nós vamos deixar de orar? É lógico que não é isso, mas nós devemos de falar o seguinte: olha, você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que ir, você que tem que buscar, é você. Não pode ser transferido. Eu não posso comprar azeite para Michele, eu não posso comprar azeite para outra pessoa, a não ser para mim mesmo. O irmão Rodrigo não pode comprar azeite para mim, sou eu que tenho que ir e buscar e trazer. Isso significa que quem tem que orar quando eu estou fraco sou eu também. Eu tenho que chegar aos pés de Deus e me derramar. Aonde que existe isso na Bíblia? Quando aquele jovem, aquele filho pródigo, ele estava fraco, ele não estava, irmão, forte, ele estava fraco porque não comia comida boa, não comia comida de qualidade, ele comia comida de bolotas de porcos, ele estava sujo, ele estava fraco, ele estava moralmente arruinado, envergonhado, mas ninguém foi lá para levantar ele. Ele disse assim: eis que eu vou me levantar. E Deus dá força para isso. A força não vem do homem, a força vem mas a pessoa tem que querer. Se você está fraco, não fica falando: irmãos, eu estou fraco, ora por mim, porque na maioria das vezes, pela experiência que nós temos, na maioria das vezes, não é em todo caso, irmãos, presta atenção, não é em todo caso, mas na maioria, isso significa que tem casos que não cabe nisso que eu estou falando, mas na maioria das vezes, as pessoas que pedem oração, ela não ora, ela está pouco se lixando, ela pede oração para ficar escorada.
Nós devemos de ser o agente da oração. Ore mais, busque mais, se dedique mais. E quando nós vamos nos dedicando mais, isso, irmãos, é inegável. É inegável. Quem está perto de nós, querendo ou não, vai sendo abençoado também. Se você começar a buscar a Deus, aquela pessoa que talvez esteja fraca do nosso lado, consequência, ela vai sendo abraçada pela energia do alto. Ou seja, ela vai sendo fortalecida, a fé dela vai sendo renovada. E às vezes ela nem sabe por que está de pé, mas é porque tem pessoas que estão ao lado dela dando o suporte necessário. Mas se nós cairmos na armadilha de ficar lamuriando, ao invés de buscar a Deus, nós vamos acabar como aquela pessoa. Então nós devemos de fazer o contrário. Se você pensa assim, o irmão não traz azeite, fulano não traz azeite, ciclano não traz azeite, então eu também não vou trazer. Esse pensamento é de quem? É de Deus? É claro que não. É você, sou eu que tenho que trazer. Não importa se ciclano, beltrano não está trazendo ou não, não me interessa nesse momento, senão eu vou cair na mesma armadilha. Então hoje é tempo de nós sermos convocados por Deus para ter a responsabilidade em manter a chama de Deus acesa. E Ele está nos convocando. Ele está dizendo: Tiago, é sua responsabilidade. Cada um dos irmãos que estão aqui, é nossa responsabilidade de manter a chama acesa. Fulano não está mantendo, ciclano não está mantendo, eu não quero saber, e Deus também não. Deus está olhando para você, está olhando para o outro também. Não precisa de falar que o outro está, porque Deus sabe. Deus já sabe. O que interessa é você, para não ser contaminado com a desmotivação da outra pessoa. Então mantenha-se. Todo dia dê graças a Deus com essa doutrina da lâmpada acesa. A lâmpada, ela tem que continuar acesa. A luz deve continuar acesa. E é nossa responsabilidade manter essa luz acesa. Quando as trevas, que é o mundo, olhar para nós, a nossa lâmpada, ela tem que estar acesa. Quando as circunstâncias ruins da vida vier nos cercar, porque vem, a nossa lâmpada, ela tem que estar acesa. E nós, irmãos, temos essa responsabilidade que Deus, Ele nos deu. Então vamos continuar com a nossa lâmpada acesa. Se nós estamos aqui até hoje, não é por mérito nosso. Glória a Deus, exatamente, porque nós trouxemos o óleo, o azeite puro, depositamos aonde? No candeeiro, e a luz, ela vai
se acendendo, se acendendo. Todo dia a luz tem que estar. Quem aqui está disposto a manter a luz acesa? Levante a mão. Estão dispostos a manter a luz acesa? Quando nós estamos dispostos, irmãos, a manter a luz acesa, Deus está disposto a nos manter acesos. Deus, Ele quer olhar para nós e ver assim: olha, ali tem uma lâmpada que eu posso contar. E aqui nós temos lâmpadas. As lâmpadas de Deus estão aqui, cheia de azeite, e cada lâmpada somos nós. Uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. Todos nós somos uma lâmpada para iluminar, para dar luz, visão a quem não tem. Ou seja, conselho para aquela pessoa que está indo de mal a pior. E não o mundo nos dá conselhos. Então, diante disso, irmãos, eu convido os amados irmãos a se colocarem de pé.